Shalom Donai. Porque Tov Lanator Diretor. Shalom Donai, Shalom Donai Tessabayot, Neredá Kigadou. Deus possa te abençoar a partir de agora, que essa mensagem possa estar ligada no seu coração a partir desse dia, a partir dessa semana, desse mês e até mesmo desse ano. Deus possa fazer maravilhas através dessa mensagem e essa mensagem possa fazer parte do seu viver. Quero aqui tomar por base aqui 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de 1 ao 1, aonde o profeta Natã, conhecido como profeta, vai repreender a Davi. E diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Quando nós vemos essa parte aqui, o profeta Natã ele repreende Davi. Mas para mim chegar nessa parte da repreensão do profeta Natã a Davi, eu preciso entender que Davi, por sua vez, agora ele é ungido a segunda vez. Segunda vez essa que automaticamente a primeira vez todo Israel não sabia quem era Davi. Agora, todo Israel vai saber quem é Davi. Davi agora vai pegar as 12 tribos unificadas. Ele vai parar na entrada de Jerusalém. E quando ele chega na entrada de Jerusalém, ele vai parar perto da entrada do Vale dos Jebuseus, conhecido como o Vale Assombrio. Sombrio de dia, assombrio de tarde, assombrio de noite e assombrio de madrugada. O Vale dos Jebuseus automaticamente era tenebroso. Porém, Davi ele vai parar na entrada. Ele nem vai andar para frente e nem vai andar para trás. Mas o que aconteceu? A Bíblia, até mesmo a historicidade, ela nos mostra, até partes medievais, dos impérios medievais, das guerras passadas, eras passadas, aquelas épocas, mostra que quando o exército, por sua vez, ele anda para frente, de cabeça erguida, era sinal de vitória. Quando ele andava de cabeça baixa, era sinal de derrota. Quando ele parava posicionado, não andava para frente nem para trás, era sinal de preocupação. Davi estava preocupado. Ele não estava nem andando para frente e não estava nem andando para trás. O exército de Israel automaticamente, sobre a hierarquia automaticamente do exército de Israel, soldado, capitão, comandante, general, sacerdote, automaticamente começa a observar que Davi, por sua vez, não está andando para frente e não está andando para trás. Mas o que aconteceu? Davi estava preocupado. Certo que o rei dos Jebuseus estava vendo Davi lá de cima. E automaticamente vai mandar um escrito através do servo dizendo para Davi: Davi, não sobe aqui, porque aqui é terra fortificada, aqui é lugar alto, aqui é terra de Sarém, aqui se você subir você vai morrer. Davi, por sua vez, vendo aquele escrito, vai dizer: avisa para o seu senhor, para o seu rei, que aqui quem está dizendo é Davi. Quem matou Golias, quem matou o urso e quem matou o leão. Por sua vez, a Bíblia menciona que, por sua vez, o escrito, por sua vez, chega ao rei dos Jebuseus. Quando o rei dos Jebuseus vê aquele escrito, manda outro escrito para Davi. E Davi agora vai receber um escrito dizendo: Davi, não sobe aqui, aqui é terra fortificada. Eu não preciso mandar meus soldados, comandantes, sacerdotes, até mesmo os capitães do exército para atingir você. Somos deficientes, acaba com você. Somos deficientes, paralíticos, cegos, ele acaba com o seu exército. Então vou permitir que você, pela história que você tem sobre Israel, automaticamente você vai embora. Davi, por sua vez, vendo essa situação, ele vai ficar preocupado. Vai automaticamente entrar em desespero. A Bíblia menciona que automaticamente ele começou a clamar a Deus. E quando ele começa a clamar a Deus, Deus vai, por sua vez, mostrar uma estratégia para Davi. Que estratégia é essa? Vai dizer: Davi, o seu corpo ele é bom em espada, em ouro, em diversas situações. Mas tem um porém: o seu povo, por sua vez, é ruim, por sua vez, em nadar. Pergunta para eles se eles não precisam automaticamente nadar, mas pergunta para eles se eles conseguem nadar. A Bíblia menciona que Davi, por sua vez, ele vai pedir uma estratégia para Deus. Deus vai mostrar um arquiduto. O arquiduto é como se fosse um poço. E esse poço é cheio de água. Automaticamente Deus diz para Davi: você vai tocar no poço e vai matar todo mundo do rei dos Jebuseus. E o meu nome vai ser glorificado. Porque ele está afrontando, não é você e nem automaticamente nenhum dos exércitos. Ele está me afrontando. Então automaticamente ele está afrontando o maior de todos. É importante nós vermos essa parte que Davi ele vence essa guerra. Certo? Que Davi ele está retornando, está regressando para Israel. Quando ele chega em Israel, automaticamente ele recebe outro escrito. Escrito esse de uma guerra. Guerra essa com o rei Hanum, filho de Naás, por sua vez a qual Davi, por sua vez, havia levantado através de Naás, automaticamente mandou escrito para Davi. Certo? Quando nós vemos isso, o rei Hanum, por sua vez, ele queria guerra com Davi. Davi queria paz. Ele queria guerra com Israel. Davi queria paz. Davi, por sua vez, amava o povo amonitas, porque o povo amonitas foi aquele que levantou Davi. Quando Davi chegou refugiado da perseguição de Saul na caverna de Adulão, quem estava lá? O rei Amonitas. O rei Amonita, chamado por de nome de Naás, que levantou Davi. Então Davi tinha uma gratidão. Davi era grato por essa situação. Ele não queria guerra com o povo Amonitas. Porém, ele dizia: se o povo Amonitas vier contra nós, iremos defender. Mas a Bíblia menciona, até mesmo a historicidade nos mostra, que o povo, através de Naás, veio para contra Israel. Israel, por sua vez, era maior. Israel, por sua vez, é mais forte.
Davi sabia que se o povo fosse contra o povo amonitas, Davi por sua vez ganharia essa batalha. E não era essa vantagem de Davi. Não era essa vantagem qual Davi colocaria para o povo de Israel. A Bíblia menciona que automaticamente quando isso aconteceu, Davi por sua vez ele disse para os soldados, capitães, comandantes, sacerdotes, generais, automaticamente se eles virem, iremos defender o povo de Israel. Mas tem um porém, aqueles que ficaram no meio do caminho, permitiremos que voltaremos para trás. Automaticamente que iremos, automaticamente não mataremos. Por quê? Porque Davi sabia que aquele povo, por sua vez, ele levantou Davi. Davi só era o que era por causa do povo amonitas. Davi só era o que era por causa de Naás. Davi só era o que era por causa que Naás levantou ele e disse, a partir de agora sou seu consagrante. Mas é importante nós vermos essa parte que Davi vence essa guerra. Mostra para Hanum, filho de Naás, que ele não queria guerra. Mostra para Hanum, filho de Naás, que ele não queria, por sua vez, contenda com o povo amonitas. A Bíblia menciona que Davi consegue vencer e provar para o rei Hanum. É importante nós vermos essa parte que quando Davi começa a ganhar a situação sobre a guerra, o povo, por sua vez, volta, por sua vez, para o povo amonitas, até mesmo para o castelo, para o palácio de amonitas, comentando com o outro, dizendo, Davi não queria guerra, ele apenas quis defender o seu território. Davi vence essa situação. Mas é importante nós vermos essa parte que Davi agora estava no patamar mais alto de Israel. Davi estava no patamar mais alto, elevado automaticamente no nível como rei sobre Israel. O povo, por sua vez, agora havia colocado Davi como rei. Davi agora, por sua vez, está no comando de Israel. É importante nós vermos essa parte que Saul, por sua vez, a qual pai de Milquizoá, até mesmo de Jonathan e Abinadab, Mical e Merabe, por sua vez havia perecido na guerra. Havia, por sua vez, morrido na guerra, juntamente com Melquizoá, Abinadab e Jonathan. Mas é importante nós vermos essa parte que o único que tinha a visão, o único que tinha a intenção de fazer o povo crescer, até mesmo o povo de Israel, e para frente, era Davi. Mas é importante nós vermos essa parte que Davi, por sua vez, além de tudo, ele tinha a presença de Deus. Era o que chamava a atenção do povo e que chamava a atenção de Deus. Era a presença de Deus que ele tinha. E segundo ponto, que ele era grato. Mas olha interessante. Davi agora está no patamar mais alto de Israel. Ele começa a observar uma mulher por nome de Betseba. E automaticamente ele sente desejo, sente atração. E quando ele vê essa mulher, ele coloca no seu coração algo de deitar com essa mulher. Mas essa mulher, por sua vez, ela não era solteira. Essa mulher, por sua vez, não era apenas noiva, ela era casada. Casada com um soldado, a qual estava na guerra, chamado por de nome de Urias. E quando nós vemos isso, Davi vai sentir no seu coração e vai chamar um dos servos do castelo e vai dizer, quem é aquela mulher, automaticamente, que chamou a minha atenção? O servo vai dizer bem claro para Davi, essa é a mulher de Urias. E quando ela chega para Davi, Davi cai em 2 dias com ela. Mas é importante nós vermos essa parte, começamos a entender que ele vai mandar uma carta para Joabe. E quando ele manda uma carta para Joabe para trazer Urias. E ele começa a fazer várias perguntas para Urias. Como que está a guerra? Como que está a situação da guerra? Urias vai dizer, está sensacional. A guerra, por sua vez, está protegida, estamos fortificados na guerra. Mas Davi, por sua vez, ele bolou 3 planos, porque ele havia deitado com sua mulher. Porém, Betseba, com o tempo, ele manda, por sua vez, um escrito, dizendo, Davi, estou esperando o filho seu. E para isso não acontecer, para ninguém automaticamente entrar em desespero, ele bolou 3 situações. Ele fez 3 planos. Planos esses que era primeiro, embebedar Urias e mandar para sua casa. E automaticamente o segundo, automaticamente deixar ele bêbado e mandar para sua casa deitar com Urias e ninguém ia saber. E automaticamente que o filho era dele, e ele realmente era esposo dela, mas o filho realmente era de Davi, porque Davi havia adulterado com ela. Mas é importante nós vermos essa parte, que o primeiro plano automaticamente deu errado. Urias não vai, porque ele é temente a Deus, ele é leal ao exército de Israel. Segundo ponto, por sua vez, ele se bebeu, automaticamente bebeu a madrugada inteira e não vai e deitou fora do palácio. Davi vê essa situação irado e até mesmo com ira no seu coração, com um pecado dentro do seu coração, vai falar para um soldado, manda uma carta para Joabe, Joabe vai mandar para Abner e vai colocar ele na frente do exército. E quando ele for na frente do exército, automaticamente recua o povo de Israel. Porque quando recuar o povo de Israel, automaticamente ele vai morrer, automaticamente vai desistir e automaticamente vai perecer naquele lugar na guerra. Por quê? Porque naquela parte da guerra, contra os filisteus, automaticamente os filisteus são mais fortes. Aquela parte dos filisteus, os filisteus são mais poderosos e automaticamente eles não vão aguentar nem 10 minutos, nem 5 minutos para você entender. E automaticamente vemos essa situação, quando ele vai para a guerra, Abner ficou indignado. Até mesmo o exército de Israel ficou abismado sobre aquela situação. Por quê? Porque quando nós vemos isso, Deus mostrou que estava com quem? Com automaticamente com Urias. Por quê? Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, até mesmo a historicidade, Urias estava na guerra. Mas para um soldado permanecer na guerra, tinha que estar com o exército inteiro. Ou seja, a sua retaguarda à esquerda, a sua retaguarda à direita, na frente e atrás. Ou seja, o escudo, a parte da espada, a parte do arqueiro e até mesmo a parte dos soldados. E Urias estava sozinho na guerra.
Ele passou metade do dia, a historicidade nos mostra que ele passa metade do dia o quê? Na guerra, sozinho. Mas o povo de Israel estava recuado, automaticamente um pouco para trás. Abner estava avistando e dizendo, como que pode um homem demorar muito tempo para morrer? Como pode demorar um homem demorar muito tempo para perecer? Mas a presença de Deus estava ali. Deus queria mostrar para Abner que Deus estava com Urias. Urias era um homem sincero, Urias era um homem honesto, Urias era um homem verdadeiro na presença de Deus. Porém, ele honrou o povo de Israel e Deus honrou ele. Porém, ele pereceu para se cumprir essa situação. Mas quando nós vemos essa situação, quando Abner chega automaticamente para conversar com Davi, a Bíblia menciona bem claro que Davi, por sua vez, ele pergunta para Abner o que aconteceu com Urias. Ele vai dizer, eu nunca vi um soldado tão leal, um soldado que demorou tanto na guerra, um soldado que demorou bastante tempo para morrer. Deus estava com ele. Davi, por sua vez, entra em desespero, porque sabia que o pecado havia automaticamente chegado ao trono de Deus. E Deus, por sua vez, havia colocado a mão sobre Urias, porque para vencer automaticamente aqueles filisteus, precisaria estar de muitos, por sua vez, soldados. Mas Urias estava sozinho, demorou muito tempo para morrer, e ele mostrou ali que Deus estava com ele. Mas é importante nós vermos essa parte, que Davi, por sua vez, vendo essa situação, agora ele vai automaticamente assumir Betseba. E quando nós vemos isso, todo Israel sabe que Urias morreu na guerra. Todo Israel sabe que Urias, por sua vez, pereceu na guerra. Agora, ele vai ter um papel. Que papel é esse? De assumir Betseba. E quando ele assume Betseba, automaticamente, todo Israel sabe que Davi é um homem bondoso. Davi, por sua vez, é um homem amoroso. Mas, na verdade, Davi pecou, Davi adulterou e automaticamente cometeu um homicídio. Porém, a Bíblia menciona, até mesmo fazendo parte dessa parte, posso conjecturando, memorizando essa parte, frisando essa situação que nós analisamos, que o profeta Natan repreende Davi. Por quê? Havia passado um bom tempo. Davi estava achando que ninguém, por sua vez, iria repreender. Mas a Bíblia menciona que Davi, por sua vez, estava no patamar mais alto, certo? Que ele vai começar a perguntar para os servos, existe alguém da casa de Saul, da casa de Jonathan, que eu posso usar de misericórdia, que eu posso usar de beneficência, de condolência para o povo de Naás, até mesmo o povo de Saul, para o povo de Jonathan? Certo que um servo vai dizer, existe um servo, a qual se chama por de nome de Ziba. Esse conhece automaticamente quem existe automaticamente da família de Saul ainda. Quando Ziba, por sua vez, chega diante de Davi, o rei Davi pergunta, existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência para com esse jovem? A Bíblia menciona, e até mesmo a historicidade nos relata, que Ziba vai dizer, existe um da casa de Marqui, a qual, filho de Almiel, que está, por sua vez, na cidade de Elodeba. Quando nós vemos essa parte, Davi chega nessa situação, começa a perguntar para Ziba, quem é esse homem? Ele vai dizer, Mefibosete. E quando ele chega perto automaticamente dessa cidade, Mefibosete chega perto de Davi. E quando chega perto de Davi, a primeira visão que Mefibosete tinha de Davi, automaticamente é que Davi, por sua vez, havia matado Saul, havia matado Melquizoá, seu tio, e havia matado seu tio Abinadab e tinha matado seu pai Jonathan. Essa era a visão que Mefibosete tinha de Davi. Não era Mefibosete automaticamente uma visão correta de Davi, porque Ziba, por sua vez, colocou diversas situações na cabeça de Mefibosete contra Davi. Agora, quando ele chega diante de Davi, ele inclina a sua cabeça automaticamente no chão. Por quê? Porque ele temia Davi, achava que Davi era assassino. E Davi, por sua vez, vai dizer, a partir de agora usei de beneficência para com o bom de sua família, do seu pai Jonathan e do seu pai, por sua vez, Saul. Porém, a Bíblia menciona bem claro, e te continuará comendo, por sua vez, todo santo dia na minha mesa. Você automaticamente fará parte do meu exército, você fará parte do meu castelo. Porém, a Bíblia menciona que Mefibosete vai dizer, quem sou eu para o Senhor tratar bem? Quem sou eu para o Senhor tratar automaticamente como um filho, sendo eu como um cão morto? Porém, a Bíblia menciona bem claro que Davi vai chegar para Ziba, servo de Saul, automaticamente vai dizer, tudo que era de Saul e de Jonathan, restituirei e darei tudo de volta para Mefibosete. Mas tem um porém, Ziba engana Mefibosete, Ziba engana Davi. Ou seja, como assim? Ele pegava dinheiro de Davi, automaticamente pegava para ele. Como assim? Ele pegava o dinheiro de Davi, que era para cuidar de Mefibosete, porque Mefibosete não queria ir para Israel, mas você vai entender o porquê. Ele não queria ir para Israel porque Ziba havia feito a cabeça dele, dizendo que em Israel, Davi havia colocado placa. Essa placa, por sua vez, indicaria que não poderia existir coxo, paralítico, deficiente e cego em Israel. Mas Davi havia colocado realmente, a Bíblia menciona que ele havia colocado. Mas quando Davi, por sua vez, conhece Mefibosete, automaticamente ele pega as placas que existiam em Jerusalém, no Vale de Jebuseus, no Vale de Sião, no Vale de Israel, automaticamente tira todas as placas e diz, a partir de agora, a cidade que não poderia existir paralítico, a cidade a partir de agora vai todas as cidades existir paralítico. Mefibosete, por sua vez, não havia escutado isso de Davi.
Porém, ele sabia que Israel, por sua vez, estava com essas placas, porque os 15 servos de Ziba, até mesmo os 15 filhos de Ziba, falavam para Mefibosete: naquela cidade tem uma placa. Então Mefibosete escutava isso, então ele ficava com anseio, ficava com o meio restrito, automaticamente ele voltava um pouco para trás. Não quero ir para Israel por causa dessa situação. Davi pode me assassinar lá, Davi pode me matar. Essa era a visão de Mefibosete para com Davi. Mas quando nós vemos essa parte, Ziba por sua vez tinha 15 filhos, 20 servos. Ele começa a enganar Mefibosete, dizendo que Davi por sua vez iria matar Mefibosete em Israel. Davi por sua vez acredita que Ziba automaticamente está cuidando de Mefibosete. Mas eu entendo uma coisa, ele pegava dinheiro de Davi, automaticamente cuidava, curtia a vida, e depois o sobra dava para quem? Para Mefibosete. Mas para quem não tem nada, o sobra já é tudo. Como assim? Não estou entendendo. Mefibosete não tinha nada. Mas quando ele pegava a sobra e dava para Mefibosete, automaticamente aquela sobra automaticamente era tudo para Mefibosete. Para quem não tem nada, sobra é o quê? Tudo. É importante nós vermos que ele pegava dinheiro de Davi, enganava Davi e dava o resto para Mefibosete. Davi, por sua vez, acreditava que aquele dinheiro que Davi, por sua vez, dava para Ziba era para Mefibosete, mas aquele dinheiro era para Ziba. Era para Ziba curtir a vida. Mas certa vez, uma certa feita, a verdade apareceu. Por quê? Certo? Quando nós vemos Davi, por sua vez, ele acreditando que Mefibosete não queria ir para Israel, porque ele preferia viver em Jerusalém. Mas a Bíblia menciona que Mefibosete tinha um filho chamado por nome de Mica. É importante nós vermos essa parte que Mefibosete era paralítico, tinha deficiência automaticamente sobre andar. Mas é importante nós vermos que Israel, por sua vez, foi afrontado por alguns homens filisteus, querendo invadir, por sua vez, Jerusalém. Quando Davi fica sabendo, ele vai fazer o quê? Ele vai ir para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, automaticamente, ele se encontra com Mefibosete. E ele vai fazer uma pergunta: desde aquele tempo você não mudou, você está com a mesma veste, não fez a barba, você não fez o cabelo, você não tomou banho, você não fez nada, está do mesmo jeito, o que aconteceu com você? Ele vai dizer: teu servo Ziba me enganou, dizendo que você havia colocado placa. Ele vai dizer: Ziba falou a verdade. Quando ele escuta isso de Davi, ele ficou assustado. Por quê? Porque Ziba automaticamente falou que em Israel, Jerusalém, em Sião, existiam várias placas. E Davi confirma: em Israel tinha um monte de placa, Mefibosete. Mas depois que eu conheci a sua pessoa, depois que eu conheci você, eu mandei tirar todas as placas. E automaticamente permiti que todas as cidades pudessem habitar paralítico, pudesse habitar automaticamente deficiente e coxo. Então agora você pode voltar. Ele diz: eu não sabia disso, teu servo Ziba me enganou. Disse que você havia colocado uma placa, e essa placa automaticamente que chegasse tudo paralítico e coxo, fosse morto naquela cidade. Davi, quando escuta isso, ele sabe que Ziba enganou ele, e ele enganou Mefibosete. Certo que Mefibosete vai dizer: teu servo é coxo, permita, pois, uma jumenta para que eu possa ir ao teu encontro no palácio. Quando nós vemos essa parte, Davi, por sua vez, leva Mefibosete para morar onde? No Israel. E quando ele chega em Israel, automaticamente, as pessoas começaram automaticamente a olhar assustado para Mefibosete. Por quê? Mefibosete, por sua vez, quando nós vemos essa parte, paralítico, é coxo. Mas tem uma diferença. Quando Mefibosete sentava na mesa do lado de Davi, presta atenção, quando ele sentava na mesa do lado de Davi, ele era igual a todo mundo. Mas quando ele saía da mesa, ele era diferente. Por que ele era diferente? Porque quando ele andava automaticamente no palácio, as pessoas olhavam para ele por causa da deficiência. Então ele era diferente de todos. Automaticamente ele andava para lá e para cá, se arrastando. As pessoas olhavam para ele diferente. Mas quando ele sentava na mesa, ele era igual a todo mundo. Porque na mesa tinha uma toalha. Essa toalha cobria a sua deficiência. E quando cobria a sua deficiência, ele tornava-se igual a todo mundo. E todo mundo respeitava ele como uma pessoa decente. Mas é importante nós vermos essa parte que Deus bradou, Deus fez, e Deus começou a fazer várias maravilhas através de Mefibosete, a qual restituiu todas as situações que era de Jonathan, que era do seu tio Melquizoá, que era do seu tio Abinadab e que era do seu avô, por sua vez, Saul. É importante nós vermos essa parte, que o rei Saul, por sua vez, deixou diversas heranças, a qual Davi compartilhou, até mesmo dividiu para com Mefibosete. Certo que Mefibosete, por sua vez, viveu ali em Israel, viveu bem, e automaticamente Davi cuidou dele como filho, como irmão, como cuidaria de Jonathan, a qual aliança que Davi fez com Jonathan para todo sempre. É importante nós vermos isso. Davi, por sua vez, achava que ninguém iria repreender ele. Certo que Deus estava vendo Davi. Deus, por sua vez, está esperando o momento certo, o momento correto, há um tempo determinado para toda a situação. Davi, por sua vez, achava que ninguém iria repreender, porque o soldado não repreendeu, o capitão também não, o comandante também não, o sacerdote também não. Então, automaticamente, ele estava dizendo: ninguém vai me repreender, então estou bem. Mas a Bíblia menciona que chegou o profeta por nome de Natan e disse: quero conversar no particular com você, quero ter um individual, um tete a tete com você. Quando isso acontece, automaticamente o profeta Natan disse: Davi,
preciso dizer algo que Deus colocou no meu coração. Davi, por sua vez, disse, fale, pois, profeta Natan. E quando isso acontece, ele vai dizer, existia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas vacas, ovelhas, com capacidades e qualidades sensacionais, potenciais. O pobre só tinha uma vaca, só tinha, por sua vez, uma situação. Porém, o rico, por sua vez, vendo que esse homem chegava, pois essa situação, correu e deixou as suas ovelhas na bagagem, até mesmo em um lugar, para ajudar o viajante que chegava. Quando Davi percebeu essa situação, ele começou a ficar irritado. Por quê? A Bíblia menciona, nos esclarece, que Davi, por sua vez, vai dizer, bendito seja esse homem, digno de morte, que fez isso contra o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante disso que Davi, por sua vez, vai dizer, automaticamente, digno de morte esse homem, pois não havia se compadecido, não havia arrependido e até mesmo não havia caído em si e pedido perdão para o Criador. O profeta Natan, olhando para ele, disse, mas esse homem é você. Tu pegaste a mulher de Urias, filho, automaticamente, o Eteu, até mesmo mataste com a espada de Amon, feriste com a espada de Amon. Por que fizeste isso? Desprezaste a minha palavra, desprezaste os meus mandamentos. O profeta Natan repreende Davi. Por causa disso, arrancarei todas as suas mulheres. Por causa disso, colocarei a vergonha em frente de todo Israel. Porque me fizesse oculto, eu colocarei para a vista de todo Israel. Para que saiba o pecado que você havia cometido. Para que saiba o pecado que você cometeu. Porque comigo não pode haver o erro, o pecado e as trevas. Com Deus não pode haver o erro, o pecado e as trevas. Com Deus é ordem, decência e disciplina. E o profeta Natan repreende Davi. E quando ele repreende a Davi, automaticamente Davi vai cair em si. Vai pedir perdão para Deus. E vai dizer para o profeta Natan, errei contra o Criador dos céus e da terra. Digno de morte seja a minha vida. E o profeta Natan, por causa do seu arrependimento, por causa da sua sinceridade e a sua verdade para com Deus, não morrerás. Por causa disso, a Bíblia menciona bem claro que Davi, por sua vez, foi castigado por Deus. Como assim? Deus, por sua vez, castigou a terça parte dos anjos que traiu-nos. Deus castigou Adão e Eva, que pecou contra Deus. Deus castigou outros personagens da Bíblia Sagrada também que pecaram contra Deus. Deus castigou Davi também. É importante nós vermos essa parte que havia passado um bom tempo. Davi teve 21 filhos, sendo 20 homens e uma só mulher. Certo? Quando nós vemos essa parte que Davi, por sua vez, por causa desse castigo, automaticamente Absalão perseguiu Davi. Aminon abusa de Tamar. Mas é importante nós vermos essa situação que Davi agora, por sua vez, já estava velho, de idade. A Bíblia menciona mais de 100 anos. E quando chega essa situação, Salomão, por sua vez, ele vai chegar para Davi. Vai começar a procurar automaticamente mulheres, porque agora Salomão está no domínio sobre Israel. Salomão está no controle sobre Israel. E Salomão, quando nós vemos isso, está sobre a direção sobre Israel. Davi havia escolhido Salomão como rei, mas Deus o havia colocado no coração de Davi para ser Salomão. Não é porque Salomão era filho de Davi, é que Salomão tinha presença, é que Salomão buscava, é que Salomão tinha um compromisso, é que Salomão tinha uma particularidade com Deus. Não adianta você ser filho de pastor, ser filho de cantora, ser filho de adorador, ser filho de levita. Quando Deus tem um compromisso, é você e Deus, não é mais ninguém. É importante nós vermos essa situação. Começamos a entender que Davi, por sua vez, eleva por sua vez Salomão ao rei. Chama diversos profetas, até mesmo o profeta Natan e outros profetas, para ungir Salomão. Quando Salomão, por sua vez, ele é ungido a rei, automaticamente o rei de Tiro ele fica triste e ele fica alegre. Por quê? O rei Irão de Tiro, por sua vez, conhecia que era Davi. Conhecia a descendência de Davi. Conhecia a história de Davi. E automaticamente ele fica triste em coisas de segundo. Automaticamente ele fica triste por Davi. Não é assim mais rei, mas automaticamente ele fica triste, mas depois ele fica alegre. Porque sabia que Salomão tinha a mesma visão que Davi também tinha. Não é porque Salomão era filho de Davi, é que ele tinha a mesma visão que Davi tinha de crescer o reino. E agora Davi vai mandar um escrito para o rei Irão de Tiro, dizendo, rei de Tiro, preciso que você me mande um especialista. O especialista para fazer prata, fazer ouro, fazer espada, fazer coluna, fazer automaticamente madeira, fazer diversas situações, certo? Quando nós vemos isso, o rei de Tiro, Irão de Tiro, vai mandar um especialista para Davi. Quando nós vemos essa parte, o especialista vai dizer, Davi, eu acho que era melhor você fazer assim. Davi vai dizer, automaticamente, tem que fazer do jeito que está na alpendres. É automaticamente o desenho que Deus passou para mim. Quando Davi, por sua vez, mostra para Salomão, ele automaticamente chama Salomão, por sua vez, no seu quarto. Vai dizer, Salomão, dentro dessa caixa, dentro dessa arca, existe um papel, um alpendre, um desenho. E dentro desse desenho, automaticamente, existe tudo que eu tenho. É o melhor de tudo que eu tenho aqui. Salomão vai dizer, mas pai, tudo que eu tenho aqui é apenas um papel. Ele vai dizer sim, porque esse papel foi Deus que me deu.
O castelo nós construímos, Deus permitiu nós construir, mas esse papel foi dado por Deus. Mas não construirei esse castelo. Você vai ser esse homem que vai construir esse papel, por causa da minha guerra, por causa das minhas situações de sangue, que Deus não me permitiu fazer esse castelo. Mas você será esse homem que irá fazer esse castelo. Quando nós vemos isso, a Bíblia Sagrada nos mostra que Salomão, por sua vez, ele conversa com Davi. E Davi, por sua vez, vai falar para o seu filho Salomão: você não vai fazer nem mais e não vai fazer nem menos, nem pouco e nem muito. Você vai fazer do jeito que está escrito no papel, escrito no alpendre, escrito no desenho. Nem mais nem muito. A Bíblia menciona que quando chega o especialista, vindo automaticamente a mando de Irão de Tiro, ele vai conversar com o especialista e vai dizer: é desse jeito que você quer fazer, Salomão? Salomão vai dizer sim. Salomão começa, por sua vez, a falar sobre a parte da madeira de Sefim, da madeira, por sua vez, de acácia, das madeiras, por sua vez, da coluna, e até mesmo das colunas que estavam acontecendo naquele lugar. E ele começa a criar e falando: é desse jeito. Aqui você não vai construir nem mais ouro e casa não vai acontecer. A glória do segundo templo não vai acontecer. A glória do segundo conclave não vai acontecer, não vai se realizar. Certo que Deus havia falado para Davi que iria acontecer. O projeto não era de ninguém, o projeto não era da multidão, o projeto não era do diabo. Se fosse do diabo ou da multidão, realmente não iria acontecer, mas o projeto era de Deus. A casa que iria se levantar era de Deus. O templo que havia se levantar era de Deus. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, o profeta Ageu entrou em cena e ele menciona: fala a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto de todo o povo, dizendo: quem entre vós edificar viu sua casa sua primeira glória? E como vês agora comparado com a primeira? Ora, pois, esforça-te de Zorobabel, diz o Senhor dos Exércitos. Esforça-te de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, porque eu estou convosco. Porque daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Minha prata e meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. É importante nós vermos isso, que as pessoas começaram a se levantar contra esse projeto. As pessoas começaram a se levantar contra esse templo, dizendo para Salomão que não iria acontecer. Mas o profeta Joel, ele havia comentado, havia descrevido, que todo aquele que buscasse a presença de Deus, a presença automaticamente iria bradar. A presença, por sua vez, iria acontecer, e o nome de Deus ia ser glorificado. Porém, as pessoas estavam dizendo: Salomão, esse templo não vai acontecer. Esse templo Deus não vai falar. Salomão, esse templo não vai acontecer mais nada. Mas Salomão, por sua vez, acreditava que da mesma forma que Deus bradou na primeira, Deus iria bradar na segunda. Mas interessante, quando Salomão, por sua vez, consegue fazer esse templo, automaticamente vieram pessoas de várias cidades, vários países, vários lugares querendo conhecer Salomão, certo? Que a rainha de Sabá, por sua vez, veio contra de Salomão, sabendo quem era Salomão, o homem sábio, a qual Deus, por sua vez, havia dado sabedoria para Salomão. Quando nós vemos isso, Salomão, por sua vez, casa com uma mulher, por sua vez, egípcia, filha de Faraó. Mas é importante nós vermos essa parte, que a multidão, por sua vez, vieram de fora para conhecer esse templo novo. Certo que todo lugar que as pessoas vieram, entravam no templo. E quando entravam no templo, as pessoas começavam a sentir a presença de Deus. Por quê? Porque quando automaticamente as pessoas começavam a falar de Deus naquele lugar, a presença de Deus se manifestava através de trovão, através de relâmpago, através de vento, através de situações de barulho. Certo que Deus havia falado para Salomão: se está na minha presença, eu estarei contigo. O interessante é que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Deus bradou na vida de Salomão, Deus bradou na vida de Davi, honrou Davi mesmo com seu erro, porque independente se o homem falha ou não, Deus ele permanece fiel para todos sempre, certo? Que Davi, por sua vez, ele perece, mas deixou automaticamente uma pessoa automaticamente na posição, na postura para dizer: Senhor, estamos trabalhando para o Senhor, estamos fazendo para o Senhor. Esse era Salomão, filho de Davi. Davi, por sua vez, conseguiu diversas situações, certo? Que agora Salomão estava no caminho para levar Israel automaticamente em outra situação, em outro segmento, para que Deus continuasse bradando, operando e fazendo maravilhas do jeito que ele fez. Que Deus possa te abençoar grandemente. Shalom Donai, Rafael Malvin, teólogo, bacharel. Que Deus possa te abençoar e Deus possa tocar no seu coração através dessa mensagem, que você possa refletir e Deus possa te orientar em cada situação. Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Fica na paz. Shalom Donai. Celular quase